Oi, gente, nós estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, vamos agradecer a Deus, por mais uma vez termos essa possibilidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para a prática do nosso Evangelho. Como a gente faz toda semana, queria sugerir a você que, caso ainda não tenha preparado, prepare o seu recipiente com água para ser energizada. Pode ser numa jarra, num copo ou numa garrafinha, como geralmente fazemos no Grupo Espírita Mensageiros quando lá presencialmente estamos, que preparamos as nossas garrafinhas para nós e para os nossos familiares. Então, prepare a sua água, que os bons espíritos trabalhadores no bem estarão visitando o seu lar, estarão visitando o local onde você se encontra, para energizar a você, a sua família e também a sua água, para você continuar fazendo o uso ao longo da semana e recebendo os benefícios dessa energização. Nós queremos agradecer de modo especial a Marta Lemes e com muita alegria o Edson Assunção, que na última semana voltou a estar conosco nos estudos semanais, depois de vencer a Covid e fazer a sua recuperação. Graças a Deus, o Edson voltou a nos brindar com seu conhecimento, com as suas reflexões acerca da doutrina espírita que foi nos apresentado na semana passada. E a Marta também, sempre trazendo a sua coerência, a sua mensagem de reflexão a partir dos seus estudos e da sua vivência na doutrina espírita, nos trazendo também muito conhecimento acerca dessa revelação trazida pelos espíritos, codificada por Kardec, e que tanto tem nos auxiliado ao longo da nossa caminhada terrena. Para iniciar a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece, mas eu gostaria de convidar a todos que estão assistindo agora a nossa mensagem, através do grupo, do WhatsApp do nosso Centro Espírita, do Grupo Espírita Mensageiros, para que coloquemos todos os nomes que foram listados aqui no nosso grupo antes dessa nossa reunião, todas as pessoas que listaram lá nomes de parentes encarnados, desencarnados, as causas que estão sendo pedidas de saúde, de recuperação, de amparo, que vibremos com energia de cura, com energia de paz, de equilíbrio, e que direcionemos essa nossa vibração positiva para todas essas pessoas listadas no nosso grupo de WhatsApp aqui do Grupo Espírita Mensageiros. Presencialmente, quando tínhamos as nossas reuniões lá no GEM, lá no Grupo Espírita Mensageiros, era comum nós colocarmos os nomes, as intenções, nos cadernos que lá ficam, para que a espiritualidade trabalhadora daquela casa, a espiritualidade trabalhadora no bem em geral, pudesse socorrer aquelas pessoas cujos nomes foram colocados nos cadernos. Então, o objetivo deste nosso grupo, para que a gente liste os nomes das pessoas, os nomes dos nossos familiares, das pessoas conhecidas, daqueles pelo qual nós queremos fazer a nossa prece, é basicamente esse, que os espíritos trabalhadores no bem possam visitar os lares desses nossos irmãos, levar energia de refazimento, de cura, de equilíbrio. Então vamos nos unir agora nessa nossa prece, no início dessa nossa reunião, para que essas vibrações cheguem aonde estivermos, nos nossos lares, alcance os nossos familiares e todas as pessoas listadas nesse nosso grupo anteriormente a esta nossa reunião, a este nosso vídeo. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros. Agradecemos pelo amparo, pelo auxílio trazido nessa noite de hoje ou no momento em que estivermos assistindo a esse vídeo, que essas boas vibrações emanadas por todos nós ligados nessa sintonia de paz, de equilíbrio, de prece, de oração e de aprendizado, que essas boas vibrações possam chegar até nós, onde estivermos,
inundar os nossos lares com boas vibrações, chegar até os nossos familiares, promovendo a cura, o equilíbrio, a energização desses nossos familiares, dos nossos lares, das nossas funções de trabalho, de aprendizado, de estudo, da nossa convivência com os nossos familiares, em especial aquele mais difícil, do qual nós temos a necessidade de ajuste e correção dos caminhos nessa nossa encarnação. Que essas boas vibrações possam encontrar em nós campo fértil para florirem, para reproduzirem, para florescerem. Que essas boas vibrações encontrem em nosso coração receptividade, em nossa mente acolhimento e nos nossos sentimentos possam nos ajudar a florescer, a melhorarmos um pouco a cada dia e buscarmos a nossa evolução, o nosso crescimento e o nosso melhoramento. Que as bênçãos de Deus possam se fazer presentes na nossa vida hoje e sempre, e que também essas vibrações de paz, de amor e refazimento, e principalmente de cura, cheguem a todas as pessoas cujos nomes foram listados no nosso grupo de WhatsApp, do qual fazemos esse nosso estudo na noite de hoje. Que essas pessoas possam receber o auxílio, o amparo do plano espiritual, que também estejam com o coração receptivo ao auxílio dos nossos irmãos trabalhadores no bem, estejam receptivos às boas vibrações e energias direcionadas a cada um, e de um modo especial por todos aqueles que estão enfrentando essa pandemia, a todos que estão contaminados nos hospitais, em suas casas, num leito de UTI, que os bons espíritos possam fortalecer, amparar e acolher a cada um na sua necessidade. Também possa fortalecer toda a equipe médica, de enfermagem, de assistência, de limpeza, de nutrição, toda a cadeia de socorro e amparo envolvido no atendimento médico-hospitalar a esses nossos irmãos necessitados lutando contra esse vírus. Que eles possam ser fortalecidos, amparados, ter o discernimento necessário para enfrentar este momento de crise que a humanidade vive e que todos nós, ao final desse episódio, possamos sair fortalecidos, energizados, equilibrados e com a sensação de que nunca nos faltou socorro do mais alto. Que as bênçãos de Deus, dos bons espíritos, sempre estiveram nos acompanhando nesses momentos de dificuldades. E que possamos, dessa forma, contar também com o auxílio do plano espiritual para este nosso encontro virtual, desta oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que as bênçãos de Deus nos fortaleça e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos então começar esse nosso bate-papo, né, especificamente sobre o nosso estudo da noite de hoje. E eu queria trazer um tema aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O nome do capítulo é Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e aí nós vamos lá no item 11, nas instruções dos Espíritos. O item é o egoísmo. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, esta é a mensagem trazida por Emmanuel. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, né, também contribuiu com a codificação da doutrina espírita, e essa mensagem foi transmitida em Paris, em 1861. Emmanuel fala sobre o egoísmo. E ele começa falando o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral avança. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos, fazer a Terra crescer, né? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros espíritas, todos os verdadeiros cristãos, devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Esse é só o comecinho da mensagem do egoísmo. Por que eu quis trazer esta mensagem para esse nosso estudo de hoje? Na prática do Evangelho,
aqui na nossa casa, né, entre a minha família, nós fazemos a leitura do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é psicografado pelo Chico, né, com as mensagens trazidas por Emmanuel. E na mensagem 157 do livro Pão Nosso, a mensagem chama-se O Filho Egoísta e faz uma reflexão acerca da mensagem do filho pródigo, né? E todos nós, por costumes e por tradição, a gente sempre observa a questão do filho pródigo mesmo, né? Aquele que pegou os bens do pai, perdeu tudo com farra, com boemia, enfim, gastou todo o dinheiro que havia recebido do pai, e aí ele se encontra numa situação de miséria, numa situação de dificuldade, sem ter até o que comer, e aí ele se lembra que os funcionários da propriedade do pai dele tinham uma boa alimentação e dignidade que ele não estava tendo. Então ele resolve voltar para casa e pedir para o pai que o aceite como funcionário da sua propriedade, porque assim, ao menos ele teria o que comer e a dignidade de volta. E o pai, ao ver o filho que havia sumido no mundo voltar, abre os braços, o recebe com alegria, manda matar um boi e faz festa para anunciar a todos o retorno do filho que havia se perdido no mundo. Então, é essa reflexão que muitas vezes nós fazemos a respeito dessa passagem, né? Até com aquele ponto que nós somos os filhos pródigos. Nós recebemos a nossa parte da herança de Deus, caímos no mundo, nos perdemos com as nossas vaidades, com os nossos egoísmos, com as nossas farras, né? Com as nossas boemias, e aí quando tudo acaba, quando tudo desmorona, não sobra nem mais a nossa dignidade de ser humano, a gente se lembra de Deus e vem pedir para que Deus nos receba de volta, e a mensagem é essa, que Deus está nos esperando de braços abertos e fará festa quando retornarmos a eles. E geralmente, aí liga-se esta mensagem a outras, por exemplo, como a ovelha perdida, né, o bom pastor deixa 99 ovelhas em segurança e vai atrás daquela que estava perdida. Tudo isso para mostrar que Deus e Jesus estão de braços abertos nos esperando, o que é muito válido. Mas aí, a mensagem, o Evangelho de Mateus continua, o Evangelho de Lucas continua, né? E aí fala, e o filho que havia ficado, ao ver a festa, chega a um funcionário e pergunta o que estava acontecendo. E ele é informado, não sabes? O teu irmão retornou. O seu pai mandou que se matasse um novilho para que fizesse festa pelo retorno do seu irmão. E aí o irmão, que havia permanecido do lado do pai, chega no pai e fala, o senhor recebe o meu irmão, que pegou a parte dele, gastou tudo o que queria, do jeito que quis, e o senhor faz festa para recebê-lo de volta? E eu que permaneci ao seu lado durante todo o tempo, não recebo nem um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos? E aí o pai responde para ele, você, meu filho amado, sempre estava ao meu lado, e tudo que é meu é seu. Mas aí Emmanuel, nessa mensagem do livro Pão Nosso, ele vem destacar esse ato egoístico do irmão que permaneceu. E aí, basta uma questão... Deve ter feito um barulhão aí. Deixa eu só arrumar novamente aqui para a gente continuar a conversar, né? Então, desculpem pelo barulho, né? Emmanuel destaca essa questão do egoísmo do filho que ficou, né? E foi uma discussão que tomou conta, né, do nosso culto do Evangelho aqui na nossa casa, essa questão esse filho que ficou ao lado do pai, que o Emmanuel vem chamando aqui na mensagem do Pão Nosso como egoísta. Ele agiu certo? Você no lugar desse filho, pensa em você na sua casa, você, seu pai, com você e seu irmão. O seu irmão chega para o seu pai e fala, pai, eu quero estudar fora, eu quero levar minha vida, me dá minha parte que eu tenho direito que eu vou viver. E o pai, tudo bem. Pega os bens, divide de forma igual, dá a parte do irmão, o irmão vai embora e você fica do lado do seu pai. Depois de alguns anos, o seu irmão volta com o rabinho entre as pernas, depois de ter perdido tudo que havia recebido do pai,
E o pai, ao invés de dar uma lição moral, de rejeitar o filho, abre os braços, recebe o filho com alegria e faz festa e ainda acolhe de uma forma que deixa você enciumado. Qual seria a sua reação? Você aceitaria o seu irmão como seu pai fez? Ou você teria a reação desse irmão do filho pródigo que agiu dessa forma? Eu estive ao seu lado o tempo todo, o senhor nunca me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos e agora mata um novilho para receber esse seu filho que gastou todo o dinheiro que o senhor deu para ele na esbórnia? Se nós achamos coerente essa atuação do filho que permaneceu, nós temos um trabalho sério, um trabalho duro a ser feito dentro de nós mesmos de combate ao egoísmo. Como diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, versículo 11. Versículo não, né, gente? Item, perdão. Nós temos um trabalho muito árduo e muito duro a fazer dentro de nós. E é esse o combate que nós temos que fazer. É essa a necessidade que nós temos em nós de combater o egoísmo. Que durante esse período de pandemia, no mundo inteiro nós temos visto, enquanto muitas pessoas se desdobram, muitas pessoas se colocam no lugar do próximo, praticando a empatia, em que muitos se desdobraram para socorrer aqueles que perderam empregos, aqueles que ficaram desalentados, aqueles que estão precisando de ajuda porque não têm de onde tirar o sustento, nós infelizmente vemos vindo principalmente das pessoas que teriam por obrigação de agir com fraternidade e caridade, um egoísmo sem tamanho. De pessoas que aproveitaram a pandemia, inclusive para ganhar cada vez mais, acumular cada vez mais, ao invés de auxiliar nesse momento de dor e sofrimento aqueles que necessitam. Temos visto, para não ir longe, no nosso país, gente, pelo amor de Deus, independente de bandeira ideológica, de partido que você seja afiliado, nós temos visto verdadeiros crimes com relação a dinheiro público desviado, de respiradores que não foram entregues, de hospitais de campanha que gastou fortunas para ser montado e não atendeu uma única pessoa, e na hora que precisava do atendimento do hospital de campanha, os hospitais já haviam sido desmontados, de propina, pedidos de propina, de todo canto, cada um querendo se beneficiar de alguma forma no momento em que nós enfrentamos uma crise. Não precisamos ir longe, né? Medicamentos para intubação, utilizados para intubar os pacientes em estado grave de Covid, multiplicaram não sei quantas vezes de preço, né? Todo mundo pensando, todo mundo não, perdão. Muitas pessoas pensando no próprio bolso, no acumular, no ter, no possuir, né? E às vezes nós não percebemos que isso está acontecendo no nosso lado. É o egoísmo, essa chaga da humanidade que precisa ser combatida. Ah, mas eu não sou assim. Nós temos essa semente em nós. Quem sabe se nós não tivéssemos um negócio, uma forma de lucrar mais com a pandemia, nós não teríamos agido da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós nos familiarizamos com o irmão que permaneceu ao lado do pai na parábola do filho pródigo. Nós nos identificamos com ele porque nós temos o egoísmo ainda dentro de nós. Nós ainda temos esta necessidade de vencer essa âncora que nos puxa para baixo, assim como o orgulho, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 913, 914, 915, numa sequência de perguntas, o Kardec, ele pergunta especificamente sobre egoísmo, né? E aí uma das perguntas ele diz assim, dentre os vícios, qual que pode se considerar mais radical?
E a espiritualidade responde assim para o Kardec: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, por mais que vocês combatam o egoísmo, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tenham, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser egoísmo incompatível com a justiça, incompatível com o amor e incompatível com a caridade. Ela neutraliza todas as outras qualidades. Você pode ser beneficente, distribuir cesta básica, auxiliar as famílias necessitadas. Você pode ter várias qualidades. Se você for egoísta, o egoísmo que você carrega dentro de você irá neutralizar todas as outras suas qualidades. Como nos diz a espiritualidade, a Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 913. Se quisermos evoluir, temos que extirpar o egoísmo do nosso coração. E a gente sabe o quanto isso é difícil, né, gente? Porque nós temos isso inato em nós. Se nós pegarmos a evolução do espiritual, né, como nos diz toda a literatura espírita, nós evoluímos, né? Nós saímos de um estado de evolução espiritual que, se a gente for ficar falando aqui, né, 30 minutos, não dá nem para a gente começar, mas como nos diz Leon Denis, em sua obra, a evolução do espírito, ela se deu em vários séculos da nossa existência espiritual. E nós passamos por várias etapas, dentre elas uma situação de evolução espiritual que nos encontrávamos ainda em estado bem selvagem, em que vivíamos dessa forma, em estado selvagem, e que dependíamos exclusivamente do que encontrávamos aonde estávamos habitando para nos alimentar. Então, se eu encontrasse algum animal, alguma caça, algum fruto, era natural que eu pegasse tudo, a grande quantidade, a maior quantidade possível, e guardasse para mim, porque eu não sabia quando eu iria me alimentar novamente. Se eu encontrasse um local para dormir, uma caverna ou qualquer coisa assim, eu a defenderia de todas as formas, porque eu não saberia se encontraria outra nos mesmos moldes. Então era uma questão de sobrevivência. E por isso esse ato de egoísmo era necessário para sobrevivermos. Hoje a gente sabe que não somos mais assim. Que temos possibilidades, entendimentos e várias formas de ação para que possamos ter aquilo que necessitamos para viver e possamos auxiliar, até mesmo com o supérfluo do que colocamos à nossa mesa, as pessoas que necessitam e que têm dificuldades maiores que a nossa. Só que nós ainda carregamos em nós esse germe de acumular, de primeiro para mim, depois para os meus e o que sobrar para os outros. Nós ainda carregamos isso em nós. Estudamos a doutrina, buscamos nos espiritualizar, mas o egoísmo ainda bate forte. Né? Tanto é da forma que a gente nomeia, né? Meu marido, minha esposa, meus filhos, minha casa espírita, minha doutrina, minha religião, né? Minha obra, minha caridade. A gente sempre olha para dentro de nós, para o nosso umbigo, melhor dizendo. Se a gente olhasse para dentro de nós para enxergar os nossos defeitos, aí nós buscaríamos uma forma de melhorar. E como a gente pode combater o nosso egoísmo? Né? Na sequência das perguntas, né, 913, 14, 15 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, ele também pergunta para a espiritualidade, e a espiritualidade responde para ele assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral
for predominando sobre a vida material. E sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, o egoísmo necessariamente será combatido. Então, a doutrina espírita nos desacortina a possibilidade de vencer o egoísmo em nós, a partir do momento que nós sabemos que o nosso estado espiritual futuro vai depender das ações que nós desempenharmos nessa nossa encarnação. Se nós combatermos o espiritismo dentro de nós efetivamente, nós teremos uma oportunidade de realmente colocar uma pedra sobre ele, desenvolvendo algumas técnicas necessárias para esse controle, para que nós consigamos vencer o egoísmo em nós. A principal delas é um autoconhecimento, né, gente? Não dá pra gente saber se a gente tem o egoísmo ou não se a gente não se conhecer, né? Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. É esse o desafio que nós temos, de nos conhecermos, depois de nos analisarmos. Faça uma autoanálise. Você é egoísta? Ah, eu não. Você se familiarizou na parábola do filho pródigo com o sentimento do irmão que ficou ao lado do pai? Se você se familiarizou, é um bom início para a sua autoanálise e para o seu autoconhecimento, né? Foi isso, inclusive, que aconteceu na nossa prática do Evangelho no Lar e que me motivou a gente conversar um pouco sobre isso, né? Não estou falando que é errado, mas nos demonstra o caminho a ser percorrido por cada um de nós, né? Nós precisamos vencer o nosso medo, o nosso orgulho, né? Porque o egoísmo está calcado nesses dois sentimentos, formam um tripé muito interessante e muito importante dentro do nosso ego, né? Compõe o nosso ego, né? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso medo formam uma carapaça que nós apresentamos como um ego, né? Que precisa ser combatido, mas isso é um tema para uma outra oportunidade. Aceite críticas. Nós falamos assim numa entrevista de emprego: qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Ou maior qualidade, tem gente que coloca como qualidade. Isso é a blindagem do nosso ego. A gente quer ser perfeito para não receber crítica, para não ser chamado a atenção, porque aí o nosso orgulho é ferido, e a gente não quer o nosso orgulho ferido, né? Aí entra o nosso egoísmo. Se nós formos chamados a atenção, nós vamos perder os nossos benefícios, e aí vai desencadeando todos esses sentimentos dentro de nós. Pratique o desapego e a gratidão. Os bens materiais estão aí para ser usados. Não é questão de você vender tudo e viver numa caverna só com o que doarem para você, porque na verdade você seria mais um peso para a sociedade. É desapego. Tem a sua casa, tem o seu carro, o seu telefone, as suas roupas, as suas coisas, mas não se apegue a elas. Não viva para elas. Use-as. Não seja usado por elas. Esse é o ponto. E pratique a gratidão. Tanto tem sido falado sobre gratidão, né? O nosso querido amigo Ricardo Melo, nas Pílulas do Evangelho, fala frequentemente sobre gratidão antecipada. Pratique a gratidão. Seja grato pelo que você tem. Não fique preso ao que você não tem. Veja que você, construindo o que você constrói no seu dia a dia, as suas relações, tudo que você tem, as pessoas que estão ao seu lado, como você se disponibiliza a auxiliar as pessoas, tudo isso é ser bem-sucedido. Você não precisa ter carro importado, mansão com piscina e tudo mais, no bairro mais caro da cidade, para se achar bem-sucedido. Você tem um espírito puro, uma disposição em servir, mesmo que você ainda tenha, e todos nós temos, muito a corrigir dentro de nós, nós somos bem-sucedidos a partir do ponto que buscamos nos melhorar a cada dia.
Se nós nos melhorarmos 0,01% ao dia, no final do ano nós teremos melhorado 44%. Em 3 anos nós teremos melhorado e muito aquilo que nós somos. Fica essa reflexão. Nos esforcemos a combater o egoísmo dentro de nós, praticando essas boas ações e corrigindo a nós mesmos. Fiquem todos na paz de Deus e até uma próxima oportunidade.